Meu nome é Paulo César de Paiva. E eu sou Gisela Mandali de Figueiredo. Nós somos professores do Instituto de Biologia da UFRJ. E há alguns anos a gente vem desenvolvendo trabalhos nesse interessante ecossistema que é a Baía de Guanabara. Por conta disso, a gente resolveu fazer esse vídeo sobre essa surpreendente e persistente baía. Essas belas imagens fazem parte da paisagem da Baía de Guanabara. Aqui vamos falar um pouco desta baía, tão presente e importante para o estado do Rio de Janeiro. Falar das qualidades, mas também dos problemas graves que a baía vem enfrentando há alguns séculos. A Baía de Guanabara tem uma área de 381 km², mas a área da bacia hidrográfica é 10 vezes maior e concentra 16 municípios, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias e Niterói. Desta bacia desaguam muitos rios e canais, que afetam a qualidade das águas da baía, o que explica que não é possível despoluir a baía sem cuidarmos da saúde destes rios, mesmo aqueles que estão distantes e desaguam nela. A baía, muitos anos atrás, era circundada por manguezais, costões e praia. Hoje, a maior parte dos manguezais está localizada na área de proteção ambiental de Guapimirim, lá no fundo da baía, e algumas praias já não existem mais. Os costões ocorrem nas ilhas, como a famosa Paquetá, ou perto das praias, como a da Urca e Boa Viagem. Estes diferentes hábitats compõem a paisagem da baía, e neles vivem inúmeras espécies, como, por exemplo, a de vegetação de mangue, que sustenta animais terrestres como répteis e insetos, espécies de algas, peixes, caranguejos, poliquetas, pequenos crustáceos, aves, tartarugas e até os botos. Algumas espécies são até ameaçadas de extinção. A baía nos oferece muitos benefícios, o que chamamos de serviços ecossistêmicos. Por ser um estuário, a baía e principalmente a área de mangue servem de berçário para várias espécies de peixes e crustáceos, que entram na baía para se proteger de predadores, encontrar farta quantidade de alimento, crescer e eventualmente sair para o mar, ou às vezes até permanecem na baía. Ela também sustenta grande biodiversidade de espécies. A própria floresta de mangue, mas também microalgas e macroalgas contribuem para a retirada do gás carbônico da atmosfera. Este vem aumentando, principalmente devido à ação do homem, e tem causado o aquecimento do planeta Terra. Claro, não podemos esquecer também o valor imensurável que a baía tem para o nosso bem-estar. Na baía, praticamos atividades de lazer, relaxamento, contemplação. Isso tudo ela oferece para os residentes e visitantes do estado do Rio de Janeiro. Mas se a baía é importante para nós, já pensaram o quanto ela é fundamental para os pescadores que obtêm seu sustento dela? Ainda existem muitos pescadores artesanais que vivem da pesca na baía e vendem seus peixes em pontos espalhados por ela. Os peixes mais pescados hoje em dia são a curvina, bagre, tainhas e sardinhas. Existem também a pesca do siri e coleta de caranguejos e mariscos. É importante lembrar que as mulheres também estão envolvidas em algumas atividades ligadas à pesca, como, por exemplo, catadoras e descarnadoras de siri. Na baía, existem vários tipos de pesca: o arrasto, o cerco, emale, puçá, linha, tarrafa e currais. Essa é uma pesca muito antiga e que hoje se concentra mais ao fundo da baía, nas regiões mais rasas. O curral é uma estrutura construída com bambus enterrados na lama e que formam galerias, atuam como uma grande armadilha, onde o peixe entra, também pela influência da maré, e acaba não conseguindo encontrar a saída. O peixe permanecerá vivo dentro do curral até o pescador retirá-lo, com uma rede. Muitas vezes, já ao retirar, já desembarca esse peixe e vende em piers. Os pescadores têm um papel fundamental para a preservação da Baía de Guanabara, já que eles dependem dos recursos que ela oferece e se a qualidade da água piora, a pesca é logo afetada. É muito importante que os pescadores participem de decisões das medidas de conservação e manejo da baía,
Cada vez mais, programas de conservação ao redor do mundo trabalham junto com as comunidades tradicionais, que têm a sua sobrevivência diretamente dependente destes ecossistemas. É importante considerar os conhecimentos destas comunidades e, principalmente, garantir sua subsistência e preservação de suas atividades. Não queremos que a atividade de pesca artesanal entre em extinção. Apesar de toda a importância, a Bahia vem sofrendo há muito tempo uma série de impactos ambientais. Desde o início da ocupação da cidade do Rio de Janeiro, os manguezais foram removidos para facilitar a navegação. À medida que a cidade crescia, sem saneamento, os dejetos humanos das residências eram coletados por escravos e lançados diretamente na Bahia. No século XVII, era comum observar a presença de baleias dentro da Bahia. No entanto, a pesca intensiva para uso da carne e gordura não só dizimou essas populações, como iniciou a poluição na Bahia, já que grande quantidade de vísceras eram descartadas em suas águas. Com o aumento da população do estado do Rio, aumentavam também as edificações residenciais e industriais no entorno da Guanabara, e mais mangues e praias foram destruídos. Antes tarde do que nunca, em 1984, foi criada a Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, no fundo da Bahia, e mais tarde, em 2006, a Estação Ecológica Ezequiel Guanabara. Estas difíceis conquistas, que iam contra interesses de indústrias e empresas, foram muito importantes na preservação dos manguezais e em amenizar os impactos sobre a saúde da Bahia. A falta de redes de esgoto adequadas que não acompanharam o crescimento das cidades e a ocupação das margens da Bahia é um problema antigo e que perdura até hoje. Grande quantidade de esgoto doméstico e industrial foi e ainda é despejado na Bahia. Inacreditavelmente, em pleno século XXI, muitos municípios que fazem parte da bacia hidrográfica da Bahia não têm coleta e tratamento de esgotos e de resíduos. O esgoto é despejado em fossas ou diretamente em canais, que chegam aos rios sem passar por nenhum tratamento. Daí, esses rios, como já falamos, desaguam na Baía de Guanabara. O efeito da entrada de matéria orgânica oriunda do despejo de esgoto na qualidade da água da Bahia é ainda pior com o aumento das chuvas. Mas, infelizmente, essa não é a única fonte de impacto que a Bahia vem sofrendo. O grande tráfego de embarcações causa despejos de óleo em pequenas quantidades, mas constantes. Também encontramos outras formas de contaminação, como metais pesados, blooms de microalgas nocivas e, o que é mais fácil de visualizar, o excesso de resíduos sólidos. Os rios não desaguam só poluição orgânica, mas grande quantidade de lixo. Embora em algumas regiões estratégicas tenham sido colocadas barreiras de contenção dos resíduos, elas apenas amenizam o problema, mas não resolvem. Na Bahia, observamos lixo de todo tipo, mas o plástico é o dominante e é uma preocupação mundial, já que é utilizado massivamente em nosso cotidiano e não é descartado adequadamente. O plástico flutuante pode ser ingerido por peixes e aves, causando até a morte desses organismos. No entanto, há também o plástico pequeno, ou que se fragmenta em pequenas partes, e são menores que 5 milímetros. Estes são chamados de microplásticos. Esses plásticos podem eventualmente afundar ou continuar flutuando. Micro-organismos, inclusive os que causam doenças, se aderem sobre a superfície dos plásticos flutuantes e, muitas vezes, são transportados para fora da Bahia. Nosso grupo estudou os microplásticos em suspensão e no sedimento e encontrou concentrações de plástico mais elevadas que a maioria dos estudos conduzidos em diversos locais do planeta, principalmente no sedimento, onde existe uma grande quantidade de fibras muito finas e pequenas de poliéster. Esse plástico parece ter origem de fibras que saem do rejeito de água de máquina de lavar roupa. Infelizmente, as estações de tratamento ainda não têm tecnologia para remover partículas tão pequenas. Estas elevadas concentrações de plástico chegam aos organismos e já encontramos microplástico nos estômagos de curvinas, tainhas e bagres, assim como mexilhões e ostras da Baía de Guanabara. Nesses mariscos, como comemos os indivíduos inteiros, estamos também ingerindo o plástico. Além dos danos físicos que o plástico pode causar durante a ingestão,
Poluentes como hidrocarbonetos e metais se aderem sobre a superfície do microplástico, contaminando assim os organismos que os ingerem. Além da poluição, que continuamente entra e se acumula na Bahia, tornando esse ecossistema degradado, no ano 2000, um evento pontual e muito intenso parecia que mataria a Bahia de vez. Um grande vazamento de um oleoduto derramou 1.300.000 litros de óleo na Baía de Guanabara. Um acidente gravíssimo que custou a vida de diversos organismos e afetou drasticamente o sustento dos pescadores. 20 anos depois, a Bahia ainda carrega as consequências deste acidente, mas ela vem se recuperando dentro do possível. Com tanto prejuízo causado pela ocupação humana, vocês devem estar se perguntando como a Bahia aguenta toda essa pressão, sustenta tanta vida e ainda apresenta, algumas vezes, águas limpas e cristalinas, como mostrado recentemente pela mídia. Agora você vai compreender por que isso acontece especificamente na nossa Bahia. A Bahia, apesar de ter uma boca muito estreita, recebe grande quantidade de água do mar, que entra com maior intensidade nas marés enchentes que ocorrem 2 vezes por dia. Essas águas entram pelo canal central, atingindo até mesmo as áreas mais internas da Bahia. Com isso, metade da água da Bahia é trocada a cada 11 dias. É claro que em algumas regiões essa troca é muito pequena, o que leva a um acúmulo de poluentes. Além disso, você já reparou que algumas vezes, principalmente no verão, as águas das praias do Rio de Niterói ficam muito geladas? Isto ocorre devido a um fenômeno chamado de ressurgência, que é mais forte na região de Cabo Frio. Daí o nome da região, né? Como podemos ver, na ressurgência, os ventos vindos de norte e nordeste empurram as águas superficiais, permitindo que uma água fria e rica em nutrientes do fundo suba para a superfície da região costeira. Esta ressurgência também afeta a região metropolitana do Rio de Janeiro e a Baía da Guanabara. Para se termos uma ideia de como esse efeito é comum, em um estudo realizado por nosso grupo de pesquisa, em metade de 50 amostras que fizemos ao longo de um ano, encontramos 2 espécies de pequenos crustáceos, chamados de copépodas, que são típicas da ressurgência de Cabo Frio. Além disso, o efeito dessas águas frias e límpidas de origem profunda não só diluem a poluição, como oxigenam as águas da Bahia e as tornam mais ricas. O resultado disso tudo pode ser visto neste mapa produzido pelo INEA com a Universidade de Maryland, onde podemos ver como a qualidade das águas da Bahia varia quando se considera alguns parâmetros químicos e biológicos, como oxigenação, nutrientes e coliformes fecais. Neste mapa, a gente pode ver um gradiente que vai de verde a vermelho, indicando uma boa qualidade de água na boca da Bahia e uma qualidade muito ruim, principalmente no fundo, no seu lado oeste. Resultados semelhantes foram obtidos pelo nosso grupo de estudo, estudando a distribuição de animais que vivem no sedimento e que, como num termômetro em uma gripe, também indicam a saúde da Bahia. Nesta figura, as áreas variam em o gradiente de cores, que vai de áreas com saúde melhor na cor azul ou verde até o vermelho, onde só sobrevivem alguns animais que suportam a intensa poluição. Com isso, vemos o efeito dessa entrada de águas limpas e como as áreas mais próximas da APA de Guapimirim estão em melhores condições que outras regiões do fundo da Bahia, onde a poluição é mais intensa, a troca de água é mais restrita e a carga de resíduos industriais e residenciais não tratados é muito grande. Este conhecimento da Bahia é fruto de um esforço que envolve pesquisadores, gestores de unidades de conservação e órgãos ambientais, ONGs, ambientalistas, cineastas e outros tantos entusiastas desse ecossistema profundamente ligado com a história do país, com uma complexa relação entre seres humanos e a natureza. Resultado dessas pesquisas estão em livros, artigos científicos, documentários e muito mais. As universidades públicas do Rio de Janeiro estão envolvidas diretamente através de grandes projetos, como, por exemplo, o PELD, Projeto Ecológico de Longa Duração da Guanabara, e o Projeto Baía da Guanabara do Programa Baías, contando com o financiamento do CNPq, CAPES e FAPERJ, sob a coordenação do professor Jean-Louis Valentin, da UFRJ. Como vimos, a Baía da Guanabara, apesar de tudo, está viva. A natureza tem feito sua parte na sua recuperação. E nós? O que podemos fazer? Muita coisa. Cobrar dos gestores públicos coleta de esgotos e resíduos, a construção de estações de tratamento, o investimento em fiscalização e principalmente lembrá-los que a água é um recurso único, que pertence a todos, não é um produto comercial.
Também devemos não jogar resíduos no chão, na rua, nos rios que desaguam na Baía da Guanabara, cuidar de suas praias, manguezais e ilhas, ou seja, não olhar para a Baía da Guanabara como um lixão que recebe tudo e não reclama, mas como ecossistema forte que passou por um pouco de tudo nos últimos 400 anos e que agora parece olhar para nós e dizer: poxa, dá uma força aí, vai.